Embriologia, segunda semana do desenvolvimento embrionário, implantação e formação do embrião bilaminar. Puxa a vinheta, Charles Darwin. Fala galera maravilhosa, seja bem-vinda a mais uma aula do meu canal Biolodúvidas, onde toda terça, toda quinta eu compartilho com vocês aulas de biologia. Sem mais delongas, se você está aqui, você assistiu a primeira aula sobre a explicação do que acontece na primeira semana de desenvolvimento embrionário, onde eu falei do processo de fecundação e do processo de clivagem. Você vai entender agora o que acontece, como acontece, ou melhor, o processo de implantação e como acontece aí o início da formação do embrião, que chamamos de embrião bilaminar. Então, vem comigo, pega aí teu caderno, tua caneta e vem comigo entender o que acontece na segunda semana de desenvolvimento embrionário. Vem comigo agora! Beleza, né? Então, vamos aqui continuar como acontece esse processo de implantação e a formação desse embrião que chamamos de embrião bilaminar. Isso porque vai aparecer várias lâminas que surgem a partir do trofoblasto e do cincício-trofoblasto, do hipoblasto. Mas olha só aqui, gente, uma coisa. Antes de dar início a esse processo de implantação, eu queria só lembrar algumas coisas para você. Então, até aqui nós temos o blastocisto que foi formado. O blastocisto ainda não foi implantado, ele está no útero. Ele não foi ainda implantado dentro do endométrio. Então, ele está no útero. E nesse blastocisto a gente consegue perceber a existência de algumas estruturas que praticamente ainda não se desenvolveram, que vão se desenvolver depois do processo, a partir, ou melhor, do processo de implantação, que é o trofoblasto e o embrioblasto. Olhe para mim. O trofoblasto, ele vai produzir algumas substâncias ou algumas estruturas a partir dele, e o embrioblasto da mesma forma. O desenvolvimento dos dois acontece ao mesmo tempo. Por mais que eu vá estar explicando uma coisa e depois outra, meu amigo, acontece tudo na mesma hora. Concomitantemente, tudo acontece na mesma hora. Beleza? O trofoblasto ele vai passar a se desenvolver a partir da implantação e o embrioblasto também vai passar a se desenvolver. O trofoblasto ele vai ser importante para o surgimento da placenta e o embrioblasto vai ser importante para contribuir para a formação do embrião. Diga-se de passagem que alguns livros utilizam que as nossas células em si vieram do embrioblasto. Mas isso aí é outra história. Então, vamos para cá. Então, implantação. Implantação vai estar acontecendo na segunda semana. Isso porque entre o quinto e o sexto dia, o blastocisto estabelece contato com o epitélio endometrial. Não pense que só chegou lá no útero, pá, entrou logo não. Não é assim não. Tenha calma. Para acontecer esse processo de implantação, o útero da mulher também tem que estar preparado para isso, beleza? Então, durante alguns dias, esse blastocisto ele fica lá solto. Então ele só vai entrar, só vai ter esse contato com essa camada endometrial lá por volta do sexto ao quinto e sexto dia, ok? Logo no início da implantação, no endométrio no caso, ou melhor, logo no início da implantação, o endométrio sofre a reação decidual. Essa reação decidual ela acontece da seguinte forma, eu vou tentar simplificar. Ocorrem modificações no tecido, eles passam a sofrer muita mitose. Qual é o tecido que sofre muita mitose? O tecido conjuntivo. Então, basicamente, essa reação decidual nada mais é do que o aumento da quantidade de tecido conjuntivo para poder permitir a entrada desse blastocisto, dessa célula em si, dentro da mulher. Ainda não é explicado de uma forma mais fácil de ser entendida o porquê que o corpo da mulher ela não reage a esse futuro embrião que vai estar entrando dentro dela, não reage de uma forma alérgica a esse blastocisto que vai estar entrando. Eu podia dar aqui uma aula inteira para tentar explicar para vocês esse processo de o porquê que ela não
ela não expulsa, mas isso aí acabaria fugindo um pouco da aula. Mas enfim, logo no início da implantação, o endométrio, que é a camada que surge a partir da liberação de hormônios da mulher, então esse endométrio ele é muito importante para o processo de implantação, justamente porque ele faz com que ocorram as divisões, não é que ele faz com que ocorra, né? Mas ele acaba contribuindo para o aumento do tecido conjuntivo. É isso que eu quero que você grave. Essa reação tecidual, ela é basicamente o aumento do tecido conjuntivo, beleza? O trofoblasto começa a mostrar modificações. Olha só, eu estou usando aqui o nome trofoblasto, mas além do trofoblasto, o embrioblasto também sofre modificações ao mesmo tempo que o trofoblasto vai também estar sofrendo modificações. Então, vamos aqui nos filtrar primeiro em explicar uma coisa e depois explicar outra. Gente, um monte de coisa acontece na mesma hora, então é impossível explicar tudo isso aqui de uma vez só. Eu escolhi o que eu quero explicar para você, que eu considero mais relevante, e se liga aí. Olha só, o trofoblasto, ele produz basicamente duas camadas de células que são bem parecidas. O que muda é porque uma delas é o sincício trofoblasto. Esse termo sincício, ele corresponde a células que possuem vários núcleos. Então, uma célula que possui dezenas de núcleos são chamadas de sincício. E esse sincício, ele é formado a partir da degeneração desse endométrio. Vou apontar aqui, ó. Cadê aqui, ó? Sincício. Esse sincício aqui é como se várias células estivessem se agregando a ele, entregando para ele esse núcleo, para esse sincício. Então, o sincício é um conjunto de células com vários núcleos e é o sincício que permite a entrada ou melhor, permite não, né? Ele facilita o processo de implantação. E o citotrofoblasto é toda essa camada que está revestindo o blastocisto. Então eu tenho duas ramificações basicamente do trofoblasto. Olha, para mim é tudo trofoblasto, mas para poder explicar de um modo mais fácil, a imagem ela costuma representar de dois modos diferentes. O sincício trofoblasto e o citotrofoblasto, que surgem a partir do trofoblasto. Note que você não está mais vendo nem aqui o nome trofoblasto. Você vê só o nome aqui, sincício trofoblasto, e o nome citotrofoblasto, ok? O embrioblasto, ele permite o surgimento de duas outras estruturas, o epiblasto e o hipoblasto. Lembre que o embrioblasto era aquela massa celular que se compactou em um dos polos desse blastocisto. Então era isso aqui, ó, que não é mais. Porque aconteceu aqui as modificações, onde uma parte ficou voltada para a blastocele e outra parte ficou voltada para o sincício trofoblasto. E olha só, essa parte que é voltada para essa blastocele é o hipoblasto, e a parte que é voltada para a parte do sincício trofoblasto é o epiblasto. Então, se você acompanhar aqui comigo a setinha, note que a parte que é voltada para o sincício trofoblasto é o epiblasto, e a parte que é voltada para a antiga blastocele, que não é mais blastocele, é o chamado hipoblasto, ok? Outro detalhe importante é o seguinte: durante a segunda semana, os epiblastos são deslocados pelo acúmulo de fluidos. Olha só, na segunda semana percebe-se um afastamento desse epiblasto que praticamente vai lá para o centro do blastocisto. Mas como aqui é só o início, por que isso acontece? Porque vários fluidos começam a entrar dentro dessa cavidade, formando o que chamamos de cavidade amniótica. O amnio é um dos tipos, é um anexo embrionário que vai estar dentro aí dessa cavidade amniótica e é importante para choques mecânicos desse embrião. Mas enfim, essa cavidade ela surge a partir do afastamento desse epiblasto, formando essa cavidade amniótica. E um pequeno detalhe, esse epiblasto
é a partir dele, ou melhor, que vai surgir o primeiro folheto, digamos assim, o primeiro folheto embrionário, que é a ectoderme primitiva. Então a gente vê aí que a ectoderme primitiva, ela surge a partir do epiblasto, ok? Olha só aqui, seguindo o processo e as modificações que estão acontecendo. Olha só, em torno do 8º dia, células do hipoblasto, olha só, eu falei agora há pouco do epiblasto, que deu origem à ectoderme primitiva. Se liga agora nessa informação. Em torno do 8º dia, células do hipoblasto migram para a superfície do interior, no caso, para a superfície interna do citotrofoblasto. Então, eu tenho aqui as células do hipoblasto que passam a migrar para o interior do citotrofoblasto. E em 12 dias surge a membrana de Hauser, delimitada pela cavidade blastocélica, formando o saco vitelínico. Então, o saco vitelínico, gente, ele vai ficar aqui entre essa ectoderme primitiva que surgiu a partir do epiblasto e entre essa membrana de Hauser. Então, olha que informação bacana agora. Essa membrana de Hauser, gente, é ela quem vai dar origem à endoderme extraembrionária. Então, tu viu agora há pouco o surgimento da ectoderma e agora o possível surgimento da endoderma extraembrionária que vem a partir dessa membrana. Essa membrana de Hauser, ela surgiu a partir dessa movimentação de células do hipoblasto indo lá para o citotrofoblasto e criando aqui um espaço chamado no caso de cavidade vitelínica, que vai dar origem ao futuro saco vitelínico. Beleza? Diga-se de passagem que o saco vitelínico não vai ser tão desenvolvido, ele vai ter um tamanho bem reduzido. Mas aonde eu quero chegar é que a endoderme primitiva ou endoderme extraembrionária surge a partir dessa membrana de Hauser. Essa membrana de Hauser, ela veio lá de células do hipoblasto. Então, epiblasto vai lá dar origem à ectoderme. Hipoblasto, digamos assim, vai estar dando origem ao que chamamos de mesoderme extraembrionária, beleza? Também, durante a segunda semana, a gente percebe o seguinte: um material é secretado entre a membrana de Hauser e o citotrofoblasto. Olha só, esse saco vitelínico, ele fica na parte interna, fica entre a ectoderme e a membrana de Hauser. Outro material surge entre a membrana de Hauser e o citotrofoblasto. Essa imagem que eu estou apontando aqui para você aqui agora. Olha só. Isso aí é o que chamamos de futura mesoderme extraembrionária. Beleza? Gente, parece complicado, mas é desse jeito mesmo. Então você viu o surgimento da ectoderme, o surgimento da endoderme e o tão complexo surgimento da mesoderme. Mesoderme, pessoal, diga-se de passagem, que praticamente é o último folheto germinativo a surgir, inclusive no próprio desenvolvimento dos animais. E várias teorias dizem como surge essa mesoderme. A opção que eu escolhi para dizer para você como ela surge é a partir desse material que é secretado entre a membrana de Hauser e o citotrofoblasto. Então eu tenho aqui a membrana de Hauser e tenho aqui o citotrofoblasto. Então vai estar surgindo a partir daí essa mesoderme extraembrionária. Como você está percebendo, basicamente a segunda semana é o surgimento dos possíveis folhetos germinativos, ok? Outra coisa que acontece também na segunda semana, que está acontecendo ao mesmo tempo disso que eu acabei de contar, é o seguinte: são formadas as vilosidades. Eu botei vosidades. Não, pelo amor de Deus, tem que arrumar isso aqui. Vilosidades. Cadê? Deixa eu arrumar. Deus me livre. Vilosidades. Pronto. Meu amigo, aqui é ao vivo, meu amigo. Ao vivo. Beleza, então olha só. No final da segunda semana, são formadas as vilosidades cariônicas primárias. Essas vilosidades, gente, essa região que eu estou apontando aqui para você, ela basicamente é a união do sinciciotrofoblasto com o citotrofoblasto. E elas vão passar a serem nutridas
pelas próprias células do tecido conjuntivo desse endométrio. É importante o surgimento disso daí, porque uma vez que nós somos animais basicamente com pouco vitelo, a nutrição ela vai depender muito desse tecido conjuntivo. E graças a essas vilosidades que vão surgindo, vai garantir aí a continuação desse desenvolvimento embrionário, beleza? E para terminar aqui a minha aula da segunda semana, no 9º dia de desenvolvimento surgem várias lacunas a partir do sincício trofoblasto. Essas lacunas, porque é o seguinte, na medida que vai entrando, vai aumentando o tamanho do sincício trofoblasto. Lembra que eu coloquei no começo da aula que esse sincício trofoblasto vai ser importante para a placenta que vai surgir lá para frente. Mas note que conforme vai acontecendo a penetração desse blastocisto, vai acontecendo o surgimento dessas lacunas, beleza? Outra coisa são as secreções de glândulas endometriais, que era esse nome que eu estava querendo lembrar, mas são essas secreções que vão estar nutrindo esse futuro embrião aí, e no 10º dia o embrião está completamente implantado. Note que recebeu destaque nessa segunda semana o surgimento dos 3 folhetos embrionários, a ectoderme, a endoderme e a mesoderme. Você percebeu que seguiu basicamente uma linearidade, mas não é bem assim, acontece tudo ao mesmo tempo. Lembrando que o surgimento da mesoderme ainda é muito debatido, ok? Gente, então aí foi a segunda semana. Talvez tenha ficado um pouco a desejar a questão da função dos anexos embrionários, mas eu não quero sobrecarregar você com isso, em outro momento eu explico. Mas basicamente a segunda semana acontece a implantação e a formação desse embrião aí que você está vendo bilaminar e o surgimento dos possíveis folhetos germinativos. Então você acompanhou comigo aqui nessa aula a segunda semana de desenvolvimento embrionário. Se você gostou, não deixa de dar o joinha, o like, o comenta, compartilha. Se você também não gostou, também diz aqui embaixo para poder tentar melhorar ainda mais as minhas aulas. Em breve, ou talvez já agora, já tem aqui no meu canal uma aula explicando a terceira semana, que no caso é a gastrulação. Ok, gente? Valeu e até a próxima!